Diga aí, meu filho, o que é que você quer do papai? Vixe, Maria, lá vem a facada. Não, pai, não é isso não. Eu queria só matar uma curiosidade. Meu filho, me responda uma coisa, você não tá no quadro errado, não? É que o vovô tá dormindo, aí eu vim perturbar o senhor. Ah, tá certo. Ah, quer dizer que você quer que eu tire uma dúvida sua, é? É sim. Ixi, Maria, tá bom, então de que dúvida você tem, meu filho? Pai, o que é que a mamãe tem debaixo da saia? Bem, deixa eu ver como é que eu vou dizer isso. Bem, meu filho, o que sua mãe tem debaixo da saia é o paraíso. E o que é que o senhor tem dentro das calças? Ah, meu filho, dentro das calças, eu tenho a chave do paraíso. Pois que eu fosse o senhor, eu trocava a fechadura do paraíso. Mas por que, meu filho? Porque o vizinho tem uma cópia da chave.